bom dia, queridos amigos, que a graça do Senhor possa encontrar o seu coração aonde quer que você esteja. Quando você decide entregar ao Senhor as primeiras horas do seu dia para buscar a direção de Deus, não importa o que acontecer, você será bem-sucedido, porque o Senhor te ungiu para ser um vencedor, para vencer toda e qualquer dor que aparecer no seu caminho e declarar a vitória do Senhor na sua vida e naqueles que estão à sua volta. No nosso quadro E Se Fosse Você de hoje, você vai conhecer uma história inspiradora de restauração do pastor Leandro Foganoli, da Igreja Bola de Neve, aqui da cidade de Navegantes. Nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Já no começo eu gostaria de deixar para você os nossos contatos aí. Nós temos o nosso e-mail, devocionalintimidade@tvmca.com.br. No Facebook você pode encontrar também duas páginas, onde você encontra os nossos vídeos, as nossas frases, release das palavras, fotos, todas as últimas informações você encontra nessas duas páginas, cujo endereço está passando aí na sua tela, né? Nossa página de frases e também a nossa página de vídeos e todas as nossas informações. Meu querido, Deus tem algo para ministrar, principalmente sobre a vida dos jovens hoje. Muitas vezes você acha que está tudo terminado, está tudo acabado, mas do pó, das cinzas, Deus te levanta e te faz assentar em lugar de príncipes. Esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Seja bem-vindo a mais uma semana do Devocional Intimidade. Meu querido pastor, já amigo, né? Pastor Leandro Foganoli, que bom poder receber o senhor aqui. Bom dia, Mônica, toda a equipe, é uma honra estar aqui. Estamos à disposição para testemunhar aquilo que a bondade de Deus em sua graça me alcançou e tem feito através de mim e principalmente em mim. Glória a Deus, pastor. Antes até da gente falar de toda essa trajetória, porque hoje você é pastor aqui na cidade de Navegantes, né? Há quanto tempo já, pastor? 4 anos. Há 4 anos já pastor da Igreja Bola de Neve, né? Mas teve todo um histórico até que o Senhor te resgatasse para você chegar. Gente, são histórias muito fortes, né, pastor? Porque você viveu muito tempo no mundo das drogas, né? Então conta um pouquinho dessa trajetória para nós até que o Senhor te resgatou. Então, vamos tentar ser breve e resumir. Verdade. Mas a minha história são 15 anos de droga. Então, eu adotei um princípio mundano lá, sou natural de Curitiba, sou paranaense. E quando meus pais se separaram, eu não tive uma educação regrada na palavra de Deus, mas não posso me queixar que aquilo que era aos olhos dos meus pais o melhor para mim, eles fizeram de tudo. Mas o conhecer a Bíblia e essa ausência de uma intimidade, aproveitando o programa Intimidade, a intimidade com Deus fez toda a ausência na minha infância, adolescência, juventude e assim por diante. Mas tinha um ditado que nem todo maconheiro é surfista, mas todo surfista é maconheiro. E eu tomei posse do vazio que havia em mim. E eu me espelhava muito nos surfistas mais velhos, e eu era com 10 anos de idade quando eu comecei a surfar, eles eram meu espelho, e ali tão cedo eu experimentei a maconha, e foi indo no decorrer dos anos, cheguei a correr alguns campeonatos paranaenses de surf, 88, 89, 90, e consegui alguns destaques, e nesse meio nunca tinha acho que até estava começando, ouvia-se falar bem pouco dos surfistas de Cristo, mas não, acho que tem toda sua hora, não é como hoje, até o ministério que sou pastor, tem esse campo para trabalhar e desenvolver o que Deus fez, mas me envolvi afinco, com 16 anos, em 1991, foram meus últimos campeonatos de surf, eu experimentei a cocaína, e nessa entrada dessa droga... Porque, na verdade, um abismo vai chamando o outro, né? Você vai mergulhando, não tem como. Você nunca consegue saciar, você quer algo mais forte, e assim o diabo vai te amarrando, Desde todas as drogas, né? A minha primeira foi cheirar, na época era Stintex. Era um líquido que apagava fogo, e no carnaval, quando tinha apenas 13, 14 anos,
com as amizades lá no Yacht Club de Guaratuba. Eu experimentei e foi um orgasmo, foi um amor, aquela, sabe, o prazer da alucinógico, né? A farra em si. Eu brincava com meus amigos, meu pé tá mijando, aquela coisa toda, e coisa de moleque, e a gente perde o medo, a curiosidade mata e mata. Mata o medo, né? O temor que os pais sempre ensinam para nunca experimentar. E desde essa aí, para maconha, falavam, mas quando você usa, você perde o medo e você abre uma porta para que a situação começa a se tornar natural já, não com mais aquele medo que os pais vinham falando, com as histórias daqueles que se afundaram nas drogas piores, como eu um dia também, que eu achava que nunca ia acontecer comigo, só com os outros, né? E assim que todo mundo pensa, e essa é essa armadilha, começando com a maconha, algo natural, e não vicia, só que o álcool é a raiz de todas, e a porta para todas, né? Porque você se torna um escravo, né? No começo é aquela, alegria, porque a gente já ouviu muitos testemunhos e já trouxe e vou continuar trazendo, porque eu entendo que hoje as drogas são o mal do século, porque elas causam uma degradação gigantesca em todas as áreas da sociedade, né? Que começa ali e vai desgastando. E então no começo é aquela alegria, o frisson, mas depois só sobra a escravidão, né? Exato. Você vai, se você está inserido no meio das amizades, por mais que a OMS, Organização Mundial da Saúde, comprove pelas suas teses que é incurável, que é uma doença, que cada 5 pessoas que nascem no mundo, uma das 5 nasce com enzimas a mais no fígado, que a pessoa não nasce sabendo que tem, e ela tem essa predisposição de adoecer, mas como cristãos, hoje eu vejo que o meio ambiente colabora e contribui, porque os enzimas não vão pegar droga e enfiar na boca da pessoa. Exatamente. Né? É uma decisão, né? É uma decisão, é a cultura. Coríntios 14, 22, veja com quem anda que eu te direi quem és. Né? De Deus não se zomba. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o bom costume sempre foi o manual de vida da palavra de Deus. Verdade. É a ausência desse manual que faz com que as pessoas adoeçam no pecado, com o pecado. Né? Em João 8, 31 diz que aquele que peca é escravo do pecado. Verdade. E eu fui afinco, mergulhei nesse pecado. Até que você chegou no crack, que é uma droga extremamente destrutiva, e eu fiquei até assustada com o release, porque o pastor chegou a usar 80 pedras de crack num dia. Quase 6 meses eu tive essa média de uso exorbitante. Jesus. Por quê? Eu não, até chegar nesse ponto, e foi bem complicado, porque na minha última instância eu vou dar só um resumo, então, para que seja algo mais objetivo. Então, de todos esses anos, eu sempre tive o controle, eu sempre tive um dom de liderança. Então, eu tinha um apelido em Curitiba, né, que era Gozo. Eu usava isso, perigoso, prefixo peri, sufixo gozo. Eu liderava os meus amigos, enfim. Trabalhei para o inimigo, né? Fiz quando eu era criança, jovem, de 15 anos, eu que pegava uma quantidade, dividia com todos, fiz todos experimentarem, assim foi indo. Olha só. E tão cedo ia sozinho. Porque na verdade já havia, já era algo de Deus na sua vida, só que naquele momento estava deturpado, né? Totalmente deturpado e o caráter sendo deformado para não poder resplandecer a imagem de Cristo, o qual somos predestinados. E então a história foi que desde os 16, quando eu experimentei a cocaína, que eu parei de estudar, então meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos de idade. E aí eu fui morar com a minha mãe, e minha mãe sempre querendo encontrar felicidade com o vazio, sem a palavra de Deus. Então ela tentava encontrar
em alguns cônjuges que isso fere qualquer filho, ainda homem. Sim, né? claro, né? Então eu morava com meu irmão, com a minha irmã era espírita, trabalhava, né, no centro espírita e assim. E eu tinha um abandono praticamente, né, no que eu vejo, que eu dou hoje para o meu filho, o que eu tive uma ausência nesse lado. Então o que acontece? O mundo, as amizades me absorveram, foram maiores, bem maiores, para que essa influência Na verdade, maligna... maquiando uma solidão, né? Foi maquiando. Então, com 18 anos eu comecei, sabe, uma coisa que naturalmente, diabolicamente foi acontecendo, gozo, foi acontecendo algo, foi personificando algo, e eu quis ser o cara, a fama, o glamour, a mulherada em si, tudo aquilo correndo atrás. E quando eu vi, eu estava me envolvendo com tráfico de drogas, bem moleque, com 18 e com 19 anos, eu acabei sendo até preso com mandato judicial, e essa questão fez a minha mãe quase partir sem salvação, infartou, e eu fui morar com meu pai. Meu pai é uma pessoa bem dura, ele não teve, né, um amor maternal suficiente. A minha avó era ucrânia, mas meu pai sempre honrou ela até o último. Ela falava ucraniano, uma pessoa bem dura. E meu pai perdeu o pai dele com 10 anos de idade. Mas ele poderia ter ido para o outro lado. Mas como uma pessoa que trabalhou, passou fome na vida, então ele plantou e colheu e deixou um patrimônio para os seus filhos, para que não sofresse o que ele sofreu. E ter quase não passou fome na vida. Então é um grande herói, meu pai. E só que é uma pessoa dura. E quando eu fui morar com ele, né, ele quis deixar eu preso. Minha mãe, na época, fez empréstimos em todos os lugares, de família, avô, A mãe tio, sempre tem o coração mais mole, para não me deixar preso. E ali eu voltei a estudar, fui morar com meu pai, aprendi a cozinhar, e ali então comecei a trabalhar com ele, com construção civil. Então ele fez um patrimônio de maneira tal a dar para cada filho algo que ele não teve, que é um apartamento e uma loja comercial. E nessa questão eu voltei a estudar, fiz supletivo, sou formando de 2.500 anos no Brasil, e ali eu fui morar sozinho. E no próximo bloco a gente vai contar um pouco mais dessa história e de coisas tremendas que Deus fez, porque você vai entender que não importa o tamanho do poço que você esteja, de lá Jesus pode te resgatar. E mais, transformar você num restaurador de vida. São só 30 segundinhos e quase, se fosse você, já volta.